E aí, pessoal, assistiram a nossa videoaula? Já estão sabendo tudo sobre cadeia alimentar, relações positivas, relações negativas? Hum? Então, agora iremos realizar as atividades do nosso livro didático, tá? Iremos começar na página 142, questão 8. Na questão 8, vocês deverão ilustrar duas cadeias alimentares de acordo com as indicações. Na primeira cadeia alimentar, vocês deverão ilustrá-la de forma que essa cadeia comece na água e termine na terra. Se a cadeia começa na água e a cadeia alimentar deve começar com o produtor, então no caso vocês deverão desenhar uma planta aquática. Em seguida, vocês deverão desenhar qual o consumidor que comeu essa planta aquática e assim por diante, tá? Na questão B, vocês deverão ilustrar uma cadeia alimentar em que você seja um dos participantes. Você deverá participar dessa cadeia alimentar, certo? Você será um dos consumidores. Então, vocês poderão começar a cadeia alimentar com uma fruta, certo? Só estou dando uma dica de como vocês deverão começar. Vocês darão continuidade. Na questão B, os decompositores atuam na degradação dos restos da fruta ou do alimento que vocês começaram a cadeia e dos resíduos humanos, que seria fezes e urina. Então, nesse caso aí, os decompositores atuam na degradação dos restos do alimento que vocês utilizaram para iniciar a cadeia alimentar de vocês e atua também nos resíduos humanos, fezes e urina. Não está difícil, está fácil. Na página 143, questão A. Em sua opinião, a relação estabelecida entre a abelha e a flor é positiva ou negativa? Relação que existe aí entre a abelha e a flor é uma relação positiva? Relação positiva, pessoal, é aquela relação, ó, está logo abaixo aí, ó. Relações positivas são aquelas em que os dois seres vivos envolvidos são beneficiados. Nessa relação aí, a abelha e a flor estão sendo beneficiadas. E na questão B, quem é beneficiado na relação entre o gato e o rato? Tá muito fácil, tá? E na questão C, você conhece outro tipo de relação entre os seres vivos? Vocês poderão citar uma relação positiva ou uma relação negativa. Relação negativa, ó, são situações em que um deles é prejudicado. Um dos seres será prejudicado. É uma relação negativa. Então, na questão C, vocês poderão citar uma relação positiva ou uma relação negativa que vocês conhecem, tá? Aí vocês vão colocar se ela é positiva ou negativa para os seres vivos envolvidos. Página 144. Questão 10. Nos dois primeiros casos de cooperação, pode-se dizer que os pássaros também ficam protegidos? Por quê? Os dois primeiros casos são pássaros que se alimentam de carrapato grudado no boi, na pele do boi. E o segundo caso são os pássaros palitos, que comem os restos de alimentos que ficam entre os dentes do jacaré. Nesses dois casos, pode-se dizer que os pássaros também ficam protegidos? Por quê? Questão 11. A imagem abaixo representa a relação existente entre um grupo de pássaros e um búfalo.
Assinale com um X a resposta que explica como os pássaros cooperam com o búfalo. Vocês deverão ler as 3 opções e marcar um X na opção correta, que se refere à explicação de como os pássaros cooperam com o búfalo. Está fácil. Na página 145, questão B, vocês deverão analisar a relação existente entre os pássaros e o búfalo para responder. Então, essa relação é positiva ou é negativa? A relação entre os pássaros e o búfalo, ela é uma relação positiva ou é uma relação negativa? Por quê? E na questão C, vocês deverão pesquisar a respeito de outros seres vivos que mantêm esse tipo de relação. Que tipo de relação? A relação que vocês responderam na questão B. Se vocês responderam que entre os pássaros e o búfalo existe uma relação positiva, então vocês deverão pesquisar outras relações positivas entre os seres vivos. Se vocês responderam que a relação existente entre os pássaros e o búfalo é negativa, vocês deverão pesquisar outras relações negativas entre os seres vivos. Página 146, questão 12. Os ratos servem de alimento para animais como as corujas, os gaviões, as cobras e os gatos. Se esses predadores, que predadores? As corujas, os gaviões, as cobras e os gatos. Se eles não existissem, o que aconteceria com a população de ratos presente em todo o mundo? Se não existissem esses animais, o que aconteceria com a população de ratos? Respondam. E na questão 13, em sua opinião, o predatismo é bom ou ruim para o equilíbrio dos ecossistemas? Predatismo, pessoal, é uma relação ecológica onde uma espécie ataca e se alimenta de outras espécies por instinto, tá? Então, uma espécie ataca a outra. Isso é predatismo. Você acha que o predatismo é bom ou é ruim para o equilíbrio dos ecossistemas? Página 147, questão 14. Assinale com um X a alternativa correta. A. Abelhas, cupins e formigas são seres vivos que vivem uma relação positiva, conhecida como. Se é uma relação positiva, vocês em hipótese nenhuma deverão marcar predação e parasitismo, porque essas são relações negativas, tá? Então aí vocês têm 2 opções. Marquem a opção correta. A relação que existe entre abelhas, cupins e formigas. No livro de vocês tem exemplo aí, tá? Questão B. A relação entre leões e zebras é? Que relação existe entre os leões e as zebras? Sociedade, predação, parasitismo ou cooperação? E questão C. Entre o hipopótamo e uma ave que come os carrapatos dele, existe uma relação de? Esse tipo de relação foi uma das mais citadas aí no nosso livro. A relação entre o hipopótamo e as aves que comem os carrapatos do hipopótamo é uma relação de cooperação, parasitismo, predação ou sociedade. Não está difícil. Vocês, primeiramente, deverão assistir a nossa videoaula e depois ler todo o conteúdo que se encontra no nosso livro didático, tá? Para que assim vocês possam realizar as atividades com muito sucesso, certo? Então, beijos no coração e até a nossa próxima aula.